Você quer aprender a fazer marmitas deliciosas como essas aqui para sua semana? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Hello, maravilhosas! Sejam bem-vindas ao canal da Cami. Eu sou Cami Rezende, sua NutriChef favorita e te ensino a ter comida gostosa, saudável e prática todos os dias no seu freezer e na sua geladeira pra você não perder o seu precioso tempo. Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer marmitas de uma maneira super fácil para a semana, com um cardápio super simples para você que tá querendo entrar nesse mundo do planejamento e da organização alimentar. Se você ainda não tá inscrito aqui nesse canal maravilhoso, se inscreve aí e já ativa as notificações para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo. Não esquece de deixar seu like se você curtiu todo esse planejamento aqui, tudo que você vai aprender pela frente. Bora lá? Aqui tá o nosso mise en place já pronto. Todos os vegetais já triturados. Ó, eu triturei no processador brócolis, que vai enriquecer o nosso arroz. A gente vai fazer um arroz com legumes bem gostoso e vai enriquecer também o nosso molho à bolonhesa com a carne moída. Então, vão ser marmitas que vão ter vegetais mais disfarçados. Isso é ótimo para quem tem problema de textura, de sabor com alguns ingredientes, né? Eu triturei também a cenoura. Achei mais fácil triturar do que ralar. Fiz isso tudo no processador, gente, que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu recomendo muito que vocês tenham aí na sua casa, que eu fiz isso aqui em 3 minutos, né? Você vê que um tá até sujinho com o restinho do outro. E triturei também o tomate, que vai dar uma molhadinha no nosso molho à bolonhesa. Aqui tenho peito de frango em cubos e carne moída. Aqui a gente vai fazer um estrogonofe, aqui a gente vai fazer um molho à bolonhesa. E já organizei aqui já tá organizado ali nos cantinhos os temperos, refoga caseira, ketchup, mostarda, molho de tomate, azeite, tudo que eu vou usar nessas preparações, o arroz ali. Porque quando a gente faz isso aqui, fica muito mais fácil fazer todos os preparos ao mesmo tempo. Eu só consigo fazer todos os preparos ao mesmo tempo quando eu tenho esse mise en place pronto. Porque o que demora para fazer muitas refeições juntas é você colocar na panela e aí ter que picar alguma coisa, né? Então, quer fazer marmita para a semana? Monta seu mise en place e depois você vai utilizar suas panelas, seu air fryer, seu forno. Esse cardápio que eu vou te ensinar aqui hoje, como eu falei lá no início, pra mim é o cardápio mais fácil de marmitas pra semana. Então eu quero ver todo mundo fazendo, todo mundo colocando em prática, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho um fogãozinho de 4 bocas e aí eu já deixei todas as panelas dispostas aqui pra mostrar o que eu vou fazer em cada uma. E se você tem um fogão maior, você ainda pode fazer mais coisa, né? Mas aqui o que a gente vai fazer vai ser o suficiente, ó. Aqui eu vou fazer o estrogonofe, vou grelhar os cubinhos de frango e finalizar o estrogonofe. Aqui eu vou fazer a carne moída, o molho à bolonhesa. E aqui eu vou fazer arroz. Aqui eu poderia estar fazendo macarrão. Só que o macarrão, eu já tinha uma quantidade boa para as marmitas cozido na geladeira e aí eu não vou desperdiçar, né? Mas eu fiz questão de deixar as panelas aqui só para vocês entenderem como que vai funcionar o jogo das panelas. Então, bora começar? A gente vai começar colocando para fazer, e isso é algo bom para vocês aprenderem para todo o planejamento. A gente sempre vai começar por aquilo que a gente pode relaxar. Deixou cozinhando e vamos fazer outras coisas. Aqui nesse caso é o arroz. A gente começa refogando o arroz, colocando ele para cozinhar, e enquanto ele cozinha a gente vai fazer os outros preparos que exigem um pouco mais da nossa atenção, né? Da gente ficar ligado ali. Então eu tirei a panela do macarrão, eu já vou passar a do arroz para trás, porque o fogo é maior. Enquanto tá ali refogando, eu já vou aquecer aqui também as panelas da carne moída e do frango. Gente, e eu tô fazendo tudo bem passo a passo, bem devagar, pra vocês conseguirem reproduzir exatamente esse menu, essas opções aí na casa de vocês. Vou colocar aqui. E vou colocar lá também, ó. Pra vocês verem, tempero coringa que vai com tudo, né?
Então, se você não tem muita habilidade na cozinha, faz o arroz, refogou o arroz, colocou ele cozinhar, aí você parte para outra. Se você já é uma pessoa mais habilidosa, pilota bem um fogão, você já pode começar tudo de uma vez aqui. Vou colocar aqui uma xícara de arroz, vou colocar uma xícara e meia, na verdade. Uma xícara e meia, porque esses vegetais picadinhos assim, eles vão dar um volume bom nesse arroz também. Vou deixar ele dando uma refogadinha aqui, enquanto eu adiciono minhas carnes aqui também, ó. Vou colocar os cubinhos de frango aqui. Isso tudo é uma organização que você pode fazer quando você chega do mercado. Então, chegou do mercado, já fica seu franguinho em cubos também. Se você não for grelhar ele na hora, fazer algum preparo na hora, ele já vai estar pronto na hora que você fizer. E agora vamos colocar aqui a carne moída. Temperei nada ainda, tá, gente? Só coloquei a refoga. Vou mexer aqui no nosso arroz. Vou colocar um salzinho. Então aqui a gente colocou uma xícara e meia de arroz. E eu não sei como é que vocês fazem arroz aí na casa de vocês, mas aqui a gente coloca sempre o dobro de água. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar 2 xícaras ao invés de 3. Vou deixar essa água secar e depois eu entro com os legumes, tá? Porque eles são pequenininhos, eles vão cozinhar rápido. Se eu deixo eles aqui cozinhando do zero com arroz, eles vão se desfazer, a gente não vai ter uma textura legal. Então é esse passo aqui. Arroz, tampar e deixar essa água secar. Agora vamos para o nosso frango e a nossa carne moída. Vou temperar aqui o nosso frango com um pouquinho de sal. E o segredo do sal, gente, uma colherzinha de sopa rasa para 1 quilo de frango. Essa quantidade não tem erro, tá? A carne moída, eu vou esperar um pouquinho para adicionar o sal ainda, porque senão ela vai soltar bastante água. Então eu deixo para temperar com sal mais no final. Vou dar uma misturadinha aqui só para o fundo não ficar queimado. Mas é ideal que a gente não misture muito as carnes também. Porque quanto mais a gente mistura, mais água ela solta. E quando a carne solta muita água, ela cozinha por muito tempo e isso deixa ela borrachuda, sabe? Sabe quando a carne fica borrachuda? Vou colocar aqui páprica defumada. Vamos considerar que isso aqui é uma colherzinha de chá. Pra quem gosta, né, de medidas caseiras para cozinhar. Chimichurri a gosto, eu gosto muito e eu tô com um pouquinho, então eu vou dividir aqui entre os dois. E eu tenho aqui também açafrão da terra. Eu tava na dúvida se eu colocava açafrão ou não no arroz, que eu acho que fica lindo, fica com uma cor maravilhosa, mas meu marido não gosta muito. Como essas marmitas elas serão para ele, que ele vai ficar aqui durante o tempo que eu tô viajando, ele vai passar uma semana sozinho, eu vou fazer sem o açafrão. Se fosse para mim, eu faria com açafrão. Ó, aqui eu tô mexendo a carne moída agora, porque ela deu uma boa cozidinha por baixo. E uma coisa que eu não fiz aqui, gente, que eu aprendi com uma seguidora minha, é espremer um limão. Quando você espreme um limão assim na carne moída, ainda crua, ela solta muito facilmente, não forma essas bolotas aqui, sabe que forma? Então eu esqueci, mas fica aí a dica para vocês fazerem em casa que dá super certo. O nosso arroz aqui, a água quase secou, mas ele também já está quase cozido, tá vendo? E aí, o que eu vou fazer? Vou entrar agora com os nossos legumes, ó. Vou colocar aqui o brócolis e a cenoura, que vão dar bastante volume nesse arroz, mais volume, e diminuir a densidade calórica dele também. Então fica aqui uma dica para quem tá em dieta de emagrecimento e gosta de comer volume, caprichar na adição de legumes que você faz em preparos, né? Como carne moída, igual a gente vai fazer aqui hoje, na carne moída, no arroz, em outros molhos. Ajuda a render, sabe? Ajuda a dar volume e você come mais. Vou colocar aqui agora a nossa última xícara de água. E vou tampar para terminar de cozinhar. Enquanto isso, nosso frango tá aqui, ó. Semi-pronto, já dando essa crostinha aqui. Eu vou mexer.
Mais um cado. Que ainda tem uns no meio que eu tô vendo, ó, que ainda tá precisando passar um pouco. Mas é desse jeito aqui, gente. Soltou pouquíssima água. Deve ter o quê? 5 minutos. Ele tá quase pronto já. E aí, eu achei lá na geladeira, eu tenho uns cubinhos já grelhados aqui. Esses aqui estão com curry, que é uma delícia também. Eu vou adicionar aqui, porque sempre que eu tô fazendo meu planejamento também, eu vou consultar na geladeira o que eu tenho que pode somar nesse planejamento. Porque se tá na geladeira e eu não uso, acaba desperdiçando. E aqui rende mais marmitas, né? A nossa carne tá quase pronta, ó, tá com um cadinho de água ali ainda secando, eu vou deixar secar. E o nosso frango já deu. Se eu deixar mais tempo aqui, pode ser que ele queime um pouco. Então, não queremos isso, vamos finalizar esse estrogonofe. Não sei como vocês fazem estrogonofe, porque estrogonofe é uma receita muito individual, né? Cada um faz estrogonofe de um jeito. Eu coloco ketchup, bastante porque eu gosto, e mostarda, pra dar uma caramelizada nesse franguinho aqui nesse final, sabe? Coloco, mexo, pra envolver todos os cubinhos de frango com esses dois ingredientes. Não sei se vocês usam, aqui em casa eu nem sempre uso, mas é chique, né? Delícia. É champignon. Aqui tem 200 gramas de champignon desse que a gente já compra em conserva. Conrado tá até sorrindo aqui, vendo que o almoço dele vai ficar bem gostoso. Eu esqueci do creme de leite, eu tirei já o creme de leite do sachê, porque eu uso um... deixa eu mostrar. Não, eu já joguei o sachê fora. Depois eu mostro pra vocês, no final do vídeo eu mostro qual o creme de leite que eu uso. Que é um creme de leite daquela marca Leitíssimo, que tem só 2 ingredientes, é realmente creme de leite e estabilizante. Então, aqui vai o truque para quem congela a marmita. Você não vai deixar esse creme de leite ferver, tá? A gente vai entrar com ele no final, eu já desliguei o fogo aqui. A gente vai entrar com ele no final. Aqui tem 2 sachês de creme de leite. E vamos misturar. Por que eu vou fazer isso? Porque o creme de leite, quando ele ferve, ele reduz, né? Então ele vai ficar bem cremoso. E você não vai ter uma consistência bem cremosinha, assim, para congelar. Fora que a gente pode correr o risco dele talhar no reaquecimento, né? Porque ele é 2 fases, né? Como o creme de leite é um ingrediente com muita gordura, a gordura acaba separando do soro. Então, no descongelamento pode acontecer isso também, você não ter um bom resultado. Mas se você não cozinhar o creme de leite, adicionou ele no final aqui, tá perfeito para ser congelado, tá? Estrogonofe pronto. Arroz aqui, deixa eu ver como é que tá o nosso arroz. Tá pronto também. Agora vamos finalizar. Ó, o arroz tá pronto, gente. Olha que arroz soltinho. Viram, né? Aprenderam, né? Eu vou deixar tampado. E eu vou trazer essa panela aqui pra frente pra gente finalizar esse molhinho à bolonhesa aqui. Cami, não coloquei o limão assim como você. Como que eu tiro essas pelotas da carne? Isso aqui é um amassador de batata. Eu vou amassando, que aí a gente vai tirando essas pelotas. E aí vamos enriquecer essa carne moída, que você pode servir, gente, tanto como carne moída. Vou colocar todo o tomate, aqui tem 2 tomates triturados. Como vai ser um molho à bolonhesa, uma quantidade boa de tomate, dá uns pedaços de tomate bem gostosos. E depois a gente vai entrar com uma passata, um molho de tomate da sua preferência também. Ah, eu não coloquei sal, lembram? Eu não coloquei sal e tempero nessa carne moída, só coloquei... Aliás, eu coloquei um pouquinho de chimichurri que eu tinha restinho e páprica defumada. E aí a gente pode servir tanto como carne moída com legumes, que com arroz também fica perfeito, como com molho à bolonhesa com macarrão, que é o caso que a gente vai fazer aqui hoje, né? Eu vou deixar esse brócolis aqui, que eu vou fazer uma receitinha mais tarde pra mim com ele. Vou colocar a cenoura aqui também. Vocês vão percebendo o quanto de volume que isso aqui vai ganhando.
Então você pensa que antes você podia comer 100 gramas de carne moída michuruca e agora você pode comer tipo 200 gramas, né? Claro que dependendo da dieta de cada um. Mas assim, a gente consegue dobrar o tamanho da preparação. E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, né, maravilhosas? Vou deixar cozinhando aqui só um pouquinho para os legumes também cozinharem. Vou até aproveitar a tampa da nossa panelinha aqui de arroz, ó. Vou deixar cozinhando um pouquinho para os nossos legumes não ficarem tão al dente e já já eu entro com molho de tomate. Deixei aqui cozinhando um bocadinho. A gente consegue perceber a mudança da cenoura, por exemplo, que ela fica um pouquinho mais translúcida, né, quando ela tá cozida. E aí eu vou entrar com a nossa passata. Aqui é uma passata que eu já tinha temperada na minha geladeira. E eu compro, gente, vocês sempre me perguntam, ensina a fazer molho de tomate. Eu posso ensinar vocês a fazerem molho de tomate, sim. Mas eu realmente gosto de comprar passata já pronta no mercado, quando eu não acho tomate orgânico para fazer molho de tomate em casa. Por quê? É muito mais prático, gente. E passata é só tomate, né? Então a gente dá uma temperada nela. Eu sempre tempero com refoga caseira. Se eu tiver um pimentão, sabe? Se eu tiver tomate em pedaços, eu vou adicionando para ficar bem gostoso. E aí, coloquei aqui a nossa passata. E o que a gente pode colocar aqui também? A gente pode colocar um caldo de frango para deixar esse molho à bolonhesa... Caldo de frango, olha, um caldo de carne ou de legumes para deixar esse molho à bolonhesa mais gostoso. Eu posso colocar também um pouquinho de vinho branco, que fica perfeito. Vinho tinto também, porque carne vermelha combina com vinho... combina com vinho tinto também, né? Mas eu não tenho e aí eu vou colocar água mesmo. Mas eu dou todas essas opções porque às vezes a gente toma um vinhozinho, né? E fica aquele restinho na geladeira que a gente não sabe o que faz. Que ele não dá nenhuma taça. E aí esse vinho que sobra na geladeira, ele deixa o nosso molho à bolonhesa perfeito. Vamos deixar ferver aqui e dar uma encorpada e depois a gente decide se a gente entra com um pouquinho mais de água ou não. Com o molhinho quase pronto, aliás, ele tá pronto, né, gente? Assim, ele já tá perfeito, olha que delícia, assim, só de olhar já dá vontade de comer, né? Tô com a barriga roncando aqui, inclusive. Mas nesse final a gente sempre prova pra acertar o sal, acertar o tempero. E no meu paladar, ele tá um pouquinho ácido, tá? Então o que eu faço aqui de forma prática? Vou colocar uma colher de açúcar. Eu tô fazendo isso aqui na minha casa, mas você não precisa fazer isso na sua. Existem outras maneiras de quebrar a acidez do molho, como adicionar ervas frescas, talos de ervas frescas, né? O talo puxa a acidez do tomate. Mas aqui a gente vai da maneira tradicional mesmo, que é colocando uma colherzinha de açúcar. E o açúcar, ele contrasta muito com o sal. Então, o açúcar na preparação, ele intensifica o tempero e vice-versa, sabe? Em receitas doces também, você colocar uma pitadinha de sal, você vai dar um tchan a mais que você não estava esperando. E uma colherzinha de açúcar para uma panela de molho, né? Não vai quebrar sua dieta, amiga. Maravilhosas! Agora vamos montar as nossas marmitas aqui com esses preparos: arroz com legumes, estrogonofe, macarrãozinho e molho à bolonhesa. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu não vou comer só arroz com estrogonofe, só macarrão com carne moída. Eu posso comer arroz com carne moída e macarrão com estrogonofe. São preparos que casam entre si. Então aqui, a gente veio pra cozinha fazer duas marmitas específicas e eu vou atender, eu vou montar só essas duas marmitas aqui, arroz com estrogonofe e macarrão à bolonhesa, porque é pedido do meu cliente, né? É pedido do meu marido. Mas você aí na sua casa, você pode, se eu fosse continuar aqui e almoçasse essas marmitas com ele, eu ia fazer arroz com carne moída, que eu amo de paixão, e eu ia fazer macarrão com estrogonofe também, que eu acho, assim, perfeito. Então, bora lá? Bora começar? Vou colocar uma porção de arroz, e aqui em casa a gente não segue dieta calculada, né? Eu ainda tento, meu marido... ele nem tenta, mas ele come pouco, tá, gente? Ele não é uma pessoa que come muito, não. Então, coloquei aqui metade da marmita de arroz e vou colocar metade da marmita de estrogonofe. Uma porção mais generosa de estrogonofe pra ele. Olha que lindo. E aqui eu vou montar
A de macarrão... Ah, tá. O macarrão, ele tem um detalhe. Eu não gosto de colocar o macarrão e jogar o molho por cima do macarrão, porque o macarrão, ele vai absorvendo o molho com o tempo. Então pode ser que ele desmanche, principalmente porque a gente vai montar aqui, o molho ainda tá quente. Pode ser que ele cozinhe além do ponto. E aí, esse macarrão, ele tá cozido al dente, tá? Eu não deixei ele cozinhar muito, porque se a gente tem a intenção de guardar pra aquecer, na hora que a gente vai aquecer no micro-ondas, ele dá uma leve cozidinha final. E aí, se ele estiver bem cozido, ele vai ficar muito cozido naquele ponto que a gente não gosta muito nem de mastigar, sabe? Que vira uma maçaroca na boca. Então, o que que eu faço? Eu coloco o molho de tomate por baixo, eu coloco o molho bolonhesa por baixo, uma porção generosa de molho bolonhesa, e coloco o macarrão por cima. E deixo o queijo para acrescentar na hora de servir. E aí, o que que a gente faz aqui? A gente vira essa marmita no prato, leva o prato no micro-ondas e depois finaliza com queijinho por cima. Então, essa dica aqui é muito boa também, porque essa marmita aqui é um tipo de marmita muito coringa, porque molho à bolonhesa é preparo coringa que não falta na geladeira das Minhas Maravilhosas, né? Eu ensino isso dentro do Cozinha Saudável da Cami, que é o meu curso completo de planejamento e organização que tá dentro do Clube Cozinha da Cami. Então, você pode se tornar minha aluna agora, aprender a fazer cardápios como esse e muitos outros. Lá dentro a gente tem uma coleção de cardápio e esse, inclusive, vai pra lá. Eu vou colocar esse vídeo lá na coleção de cardápios pra ficar disponível pra elas. Cardápios práticos, fáceis, gostosos, super praticáveis aí na sua casa que todo mundo vai amar. E eu vou colocar o link pra você entrar pro clube aqui na descrição do vídeo, tá? Então é só ler a descrição que vai estar os ingredientes que eu utilizei pra preparar esse cardápio e vai estar o link do Clube Cozinha da Cami também. Tô te esperando. Como eu sei que vocês vão me perguntar, essas marmitas são de 640 ml. Tá? Elas cabem muito bem em uma refeição assim. E se a gente arredasse um cadinho pro lado aqui, a gente ainda podia colocar um montão de vegetal aqui, né? De legume. É porque os nossos preparos hoje já estão recheados com uma boa porção de legumes. Finalizamos aqui a montagem das nossas marmitas. Deixei uma sobrinha ali pra gente almoçar, né? Porque somos filhos de Deus, preparamos essas delícias aqui. A barriga tá até roncando. E eu vou levar essas marmitas pro freezer porque eu quero que elas durem mais tempo. Normalmente na minha rotina, maravilhosas, eu faço marmitas pra semana. E aí, quando eu vou consumir as marmitas durante a semana, eu deixo na geladeira. É mais fácil aquecer, é mais fácil escolher o que você quer comer na hora da fome. Né? E fica pronto mais rápido também. Como eu sei que vocês vão me perguntar, tudo isso aqui congela super bem. O segredo está, nesse momento, para ficar boa mesmo, pra você comer na hora, no modo que você vai descongelar. Então, tirou a marmita um dia antes, na noite anterior, deixa ela descongelando na geladeira e na hora que você for comer, você abre, né, e vê se ela descongelou parcialmente. Se ela ainda estiver congelada, ou se você esqueceu de tirar na noite anterior também, tirou na hora do freezer, você vai levar ao micro-ondas no modo descongelamento. Você não vai colocar o tempo 8 minutos. Porque o micro-ondas, ele é um equipamento que cozinha a comida, né? Então, quando você coloca no modo descongelamento, ele tá programado para descongelar e não para cozinhar. Então, você pode programar 5 minutinhos no modo descongelamento inicialmente, porque eu não conheço a potência de todos os micro-ondas, às vezes o seu é mais potente. Aqui no meu eu deixo entre 5 e 8 minutos, dependendo do preparo. E depois eu examino. Se ainda estiver gelado, porque no modo descongelamento mesmo, pode acontecer da comida descongelar e ficar pronta na temperatura que você gosta de comer. Se ainda estiver frio, aí você deixa mais 1 minutinho, 2 minutinhos no micro-ondas, mas eu recomendo que você faça acréscimo de tempo. Ao invés de colocar 2, 3, 4 minutos, coloca 1 minuto. Olha como é que tá. Se ainda não estiver bom, você coloca mais 1 minuto. Se ainda estiver quase bom, você coloca 30 segundos, que aí não tem erro, sua comida vai ficar maravilhosa. E eu quero que você volte aqui pra me contar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar seu like, é muito importante pro canal. A gente tá começando agora, então daqui a pouco, contando com você, contando com a sua inscrição e com o seu like, a gente tá grande, vai ter mais de um vídeo por semana. Então é isso, não deixa de dar seu like aqui, é muito importante pra mim. Até o próximo vídeo. E eu quero saber aqui nos comentários também o que você quer aprender comigo. Não deixa de me contar. Beijo!